E aí, pessoal do História e Concurso, beleza? Professor Alberto Garcia aqui mais uma vez com vocês e dando continuidade, né, professor, aos nossos estudos aqui de História do Brasil. Nós estamos agora na fase que é a fase republicana. Professor, é aquela fase que me cobra muito, né? Exatamente. A fase republicana, nós vamos ter a República Velha, que é chamada República da Espada. Por quê, professor? Porque os dois primeiros presidentes, Deodoro e Floriano Peixoto, né? Eles foram militares. Então, Espada, República da Espada. Essa é a primeira república. Depois vem a República Oligárquica, Segunda República. Era Vargas, Terceira República. Populismo, Quarta República. Regime Militar, Quinta República. E a Nova República, essa que nós estamos, que é a Sexta República. Quem for fazer para carreiras militares, até mesmo polícia militar, toma muito cuidado com esse negócio de primeira república, segunda república, terceira, quarta, porque lá é que ficam as pegadinhas com relação os períodos, as fases da república, né, professor? Isso que eu acabei de fazer agora, se você puder, no cantinho da sua prova, colocar essas dicas, isso vai te ajudar bastante. Mas voltando aqui para o nosso assunto, essa fase aqui, que é a fase de 1889, 15 de novembro, né, professor? De 1889 até 1930, quando teve a Revolução, que vai derrubar, né, a Segunda República. Por que, professor, a Segunda se é a República Velha? Lembra, da espada é a primeira, a oligárquica é a segunda. Então, só nessa primeira fase aqui eu tenho duas repúblicas, tá certo? E aí o que acontece? Veja só, como era essa estrutura de poder. Deixa eu colocar aqui o pincelzinho aqui para a gente poder trabalhar. Primeira coisa, tá vendo aqui, ó? Esse período aqui, ó, 1989 a 1930, como tem aqui, né? Ficou ruimzinha aqui a marcação do professor. Vou colocar um quadradinho para ficar mais bonitinho, para você poder entender, né? Lógico, o quadradinho também não ficou essas Coca-Cola toda, mas agora sim. Essa fase aí é uma fase muito conturbada da história do Brasil. Por quê, professor? Primeiro, devido ao grande número de presidentes. Eu vou começar com Deodoro da Fonseca e vou terminar com Washington Luiz. Nesse ínter, eu vou ter uma série de revoltas que ocorreram aqui no Brasil, tá certo? Agora veja, eu tenho as duas fases que eu disse aqui a vocês, ó. A fase da República da Espada e a fase da República Oligárquica. Quando você observar aqui, ó, os governos militares, só foram dois governos, Deodoro e Floriano, você vai ver aqui, ó, que vai ter o domínio oligárquico. Professor, o que significa esse nome oligárquico? Leia na sua prova como coronelismo, poder dos coronéis. E professor, aqui, ó, poder dos coronéis, tá certo? E observa mais uma coisa. O coronelismo nessa época aqui era dominado através deste produto aqui, que é o café. Tá vendo só? Ali o coronel, ali, ó, segurando ali alguma coisa, que é o voto, né, professor? O livro de votos e o café. E o que é que tem? Nós tivemos como primeiro presidente dessa fase aqui um cara chamado Prudente Moraes. Guerra de Canudos, tal. Professor, onde é que eu vou encontrar isso nas suas aulas? Temos uma aula completíssima sobre a República Velha, com todos os presidentes. Temos, professor? Temos. E aí, lógico, eu vou explicar com muito mais calma, Convento de Taubaté, né, o Tratado de Petrópolis e praticamente todas as revoltas que ocorreram durante essa fase. Aqui é uma mini aula, né? Isso aqui é uma base para você, quando assistir a outra, já, me liguei, o professor está explicando, eu já sei do que ele está falando, não é isso? E logo após Prudente de Moraes, nós tivemos um outro presidente chamado Campos Salles. E quando Campos Salles assumiu, ele viu que ele podia fazer um acordo político, um conchavo político, né, professor? E esse acordo político recebeu o nome de Política do Café com Leite. Professor, qual era o acordo do café com leite? Tá aqui, ó. São Paulo representado pelo café, né? E Minas representado pelo leite. Que um presidente seria mineiro e outro presidente seria paulista, e eles iam se alternando pelo poder.
Como que eles iam conseguir fazer isso, professor? Através do poder dos coronéis, né, professor, das oligarquias e do voto de cabresto, né, que eu estava aqui, né, querendo dizer, né, antes de marcar. E olha só, o coronel, ele manipula o voto, tá aqui, ó, né? Ele vai manipular o voto, tá certo? E ele sempre sabia quem iria ganhar, né, professor? Então era um cara que controlava a política através do chamado voto de cabresto. Você que está aí do outro lado, toma cuidado. Existe uma pegadinha também com relação ao coronelismo, porque eu tenho três coisas muito parecidas. Quais são, professor? Coronelismo. Eu tenho outro negócio chamado mandonismo, né, professor? Professor, mandar no local, aquela coisa toda, né? Mas tem uma função diferente do coronelismo, professor? Tem, né? Ele tem um detalhamento assim um pouquinho diferente do coronelismo, aí as bancas aproveitam para derrubar você. Professor? E tem o terceiro ponto que é ainda chamado clientelismo, que é a troca de favores, né? Então tem que tomar cuidado com esse negócio aí na sua prova. Senão você vai marcar lá o coronelismo e você pode. Por que que eu errei a questão? Vou entrar com recurso. Não entre não, que não vai adiantar, tá certo? Por quê? Porque eu tenho essas três características, né? Quando se fala coronelismo, né, professor? Clientelismo, né? E o mandonismo, tá certo? Outra coisa. Nessa fase, como eu disse a vocês, devido a esses conchavos, esses acordos políticos aí, ó, nós tivemos muitas revoltas nessa fase. Base era o café, ó, muito dinheiro com o café, certo? Só que as oligarquias, os coronéis se acomodaram. E nesse período, né, professor, dessa acomodação dos coronéis, eu ganho dinheiro, todo ano tem café, tem café. Eles achavam que o café seria para sempre, né? Mas eles vão receber um duro golpe que eu vou explicar aqui para vocês. Nesse tempo da República Velha, nós tivemos várias revoltas aqui no Brasil, várias revoltas populares, não somente populares, mas tivemos revoltas de elite também. E eu peguei dois exemplos, ó. Tivemos o que, professor? A Guerra de Canudos, que teve uma denotação rural, aqui na Bahia, né, professor, na época de Prudente de Moraes. E nós tivemos aqui a revolta, denominada Revolta da Vacina, lá no Rio de Janeiro, que foi a revolta durante o governo de Rodrigues Alves, né, professor? Então, veja que cada presidente, por isso que eu falei, aqui é uma base. Quando você estudar o curso completo, aí a gente vai conseguir aqui, ó, presidente por presidente. A gente vai ter mais tempo para debater aqui, né, professor? Exatamente. E essas revoltas acabaram dando aqui espaço para o colapso do movimento. Na verdade, foram dois fatores: a insatisfação popular devido às revoltas, né, várias revoltas que ocorreram, teve o cangaço, teve uma série de outros, né, movimentos aqui, e o próprio café com leite, ele se desentende, né? O presidente, em 1930, né, o Washington Luiz, ó, vai ter eleições, ele, sendo paulista, deveria ter escolhido o mineiro. Não era assim o acordo do café com leite? Ele escolheu outro paulista chamado Júlio Prestes. Minas sai, São Paulo fica sozinho e um cara lá do Rio Grande do Sul chamado Getúlio Vargas aproveita essa fraqueza de São Paulo, querendo ou não, São Paulo sem a ajuda de Minas, né, se enfraquece, e Getúlio Vargas inicia uma revolução. Acabando com a estrutura do voto de cabresto, olha Getúlio chegando aqui, ó, o homem aqui, ó, tá vendo só? Botei aqui, ó, no finalzinho. Getúlio assume o poder, pondo fim a essa fase chamada de República Velha. Ou seja, Getúlio acaba com a primeira e com a segunda República. Professor, próximo encontro da gente, então, a gente vai falar diretamente de quem, professor? De Getúlio Vargas. São três fases do governo de Getúlio Vargas, tá certo? Nós vamos para a nossa terceira República, tá ok? Então, gente, professor Alberto Garcia deixa um abraço para vocês mais uma vez. Não perca o próximo encontro, façam as suas anotações e faz uma coisa pro professor.
likezinho. Se puder, se inscreva. Quanto mais inscritos, mais materiais eu vou poder fazer aqui para vocês, tá certo? E tem o sininho, tá vendo o sininho que tem aí? Aperta. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Olha, eu já estudei isso aqui em República Velha, eu já respondi questões, eu quero ir para o próximo assunto. Você recebe lá no seu celular, no seu tablet, no seu computador, o aviso da nova aula. Beleza? Um abraço, gente. Até o próximo encontro. Tchau.